Olá, querido, graça e paz, boa noite. Que noite maravilhosa de podermos estarmos aqui juntos para mais um compartilhar da palavra de Deus. Eu queria compartilhar contigo hoje sobre aquilo que eu já venho falando há alguns dias, e hoje eu quero falar contigo sobre um encontro que gerou na vida de alguém perdão. Encontro de perdão. Na primeira semana a gente tratou de encontros de cura. Hoje nós vamos tratar de encontro de perdão. O segundo encontro nosso foi encontros que libertam, e que nesta noite a gente possa de fato encontrar o perdão salvador, o perdão que restaura a nossa vida. Eu queria ler contigo rapidamente o texto de João, capítulo 8, e eu vou ler o versículo de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejados, mas tu, o que dizes? Jesus, estando inclinado, como se escrevesse no chão, fingia que não ouvia. Então, quando eles continuaram a perguntar, levantando-lhes, disse: Aquele que não tem pecado dentro de vós, que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, devagarinho. Um a um saíram da onde eles estavam, para sair do meio daquele tumulto. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, lhe disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Bom, nessa noite nós estamos diante de uma pessoa que está sendo exposta para uma grande multidão sobre o seu pecado, sobre o seu terrível pecado de adultério. Como ali era uma festa, provavelmente tinha muita gente. E quando se tem muita gente, se aglomera muito fácil diante de alguma coisa que está sendo chamada atenção. E naquele momento, então, os homens falam a Jesus sobre o que esta mulher tinha acabado de cometer. E ela, então, tem sua vida exposta diante de todos. E isso é algo inesperado, porque fez com que muita gente se aglomerasse em volta. E aqui, então, começa a história de alguém que está sendo colocada diante de uma multidão, diante de uma quantidade muito grande de pessoas, sobre aquilo que ela cometeu de errado. Bom, eu queria aqui discutir com vocês rapidamente algumas coisas que são muito interessantes. A primeira coisa é que, se você não concorda, que muitas das vezes se usa 2 pesos e 2 medidas, ou pesos e medidas diferentes para se julgar as situações. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente julga determinadas situações de forma diferente, por exemplo, porque estamos diante de um amigo, diante de uma situação complicada. Semana passada mesmo eu fiz um comentário, e depois que eu fiz esse comentário, eu percebi que estava fazendo esse comentário de alguém, sobre o que a pessoa disse, e provavelmente alguém não gostaria desse comentário, um amigo não gostaria desse comentário. Alguma vez você já julgou alguma situação diferente porque era um conhecido seu que estava realizando o erro? Não raro isso acontece na nossa vida, na justiça, nas situações que nos cercam. Segunda coisa, você já julgou pecados dizendo que um pecado tem mais peso do que o outro? Dizendo que isso é mais grave ou isso é mais leve? Muitas vezes nós também já tomamos essa atitude. Dizemos que tal pecado é imperdoável, tal pecado é simples. Existe pecadinho, existe pecadão.
Essa pergunta é importante porque muitas vezes, devido às nossas características, ao nosso juízo diante de algumas coisas, nós consideramos algo mais grave ou menos grave. E a Bíblia condena isso. Não existe tamanho de pecado. Não existe pecado maior ou pecado menor. Existe pecado. E o salário do pecado é a morte, independente de ser um adultério ou um assassinato. Tiago, em sua carta, vai dizer: aquele que comete adultério é como se pecasse em todos os outros. Então veja que isso não existe, isso não é correto pensar assim. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: se existe essa interpretação baseada naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, como é que nós temos tratado essa questão? Como você, diante de uma situação, julga essa situação sendo mais grave ou menos grave, se é para punir ou não punir? Veja que estes homens estavam diante dessa mulher e queriam jogar sobre ela um peso muito grande. E Jesus, quando diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, aqueles homens saíram. Um a um, dos mais velhos ao mais moço. Dizem os comentaristas que provavelmente o homem que estava deitado com essa mulher estava ali presente. Por que este homem também não estava ali no meio para ser apedrejado? Deuteronômio diz que se uma mulher for pega em adultério, ela precisa ser apedrejada, tanto ela quanto o homem. Porque somente a mulher estava ali. Veja que interessante que a graça, a misericórdia, o perdão, ele é jogado, ele é, melhor, dado nessa situação a alguém que eles não queriam que fosse pego também nesse adultério. Você já agiu assim na sua vida? Perdoou alguém ou derramou a sua misericórdia sobre alguém porque esse alguém era muito importante para você? Talvez você castigue alguém mais e outros menos porque a sua afinidade com um ou com o outro é maior ou menor? Por que nós julgamos as situações dessa maneira? Por que a lei para um deve ser pesada e a lei para outra não? Essas questões são muito interessantes na nossa vida. Veja, em Cristo nós recebemos perdão, mas também recebemos novidade de vida. De que forma Jesus mudou a sua vida depois que você conheceu Ele? Você continua agindo assim ou você passou a enxergar as situações pela ótica do Cristo? Ao observar a situação, ao observar a cena que está criada aqui na Bíblia, a gente percebe que as pessoas julgam as situações conforme lhe apraz, conforme lhe é benéfico. Se é benéfico para mim que alguém seja acusado, que ele seja. Que ele não seja acusado, que ele não seja. Isso é o que nós vivemos no meio onde a gente vive. Há um ano atrás era julgado. Prende em segunda instância, solta em segunda instância. Como era benéfico para um, para dois, para três, para 10, foi julgado que era improcedente a prisão em segunda instância. Agora, se fosse bom, seria benéfico. Então, vamos deixar em segunda instância preso. Nós julgamos as situações conforme a nossa vontade. E a Bíblia nos mostra que isso não é possível. Porque isso é errado. A lei deve ser lei em qualquer situação. Eu não posso julgar algo porque isso me beneficia. Eu devo agir com correção diante daquilo. Porque se assim não procede, eu não posso realizar. Hoje conversei com um grupo de amigos e falava exatamente sobre a circunstância. Quarentena total, quarentena parcial, sem quarentena. Para mim, o problema não é quarentena total, parcial ou sem. O problema é a nossa atitude diante da ordem que nos foi dada. Se nós, enquanto cidadãos, cumpríssemos a ordem que nos foi dada de estarmos em nossa casa nos resguardando, e só saíssemos em extrema necessidade, aonde um grupo específico pudesse trabalhar, nós provavelmente estaríamos numa situação melhor. Mas quando se declarou quarentena total, no domingo as pessoas estavam na praia, tomando banho de praia no sol. Então veja, nós temos a dificuldade de julgar as situações de forma correta, quando isso nos beneficia ou não.
Nós precisamos entender as questões. Nós precisamos julgar as questões pela forma correta, não porque aquilo me beneficia. O encontro do perdão faz exatamente isso com a gente. Porque nós passamos a olhar a questão com misericórdia, com perdão, com um sentimento de amor por aquilo que está sendo feito. Não por aquilo que me beneficia, aquilo que me deixa bem, aquilo que me leva para cima, aquilo que me dá lucro, aquilo que me faz rico, aquilo que pode me levar a um lugar aonde eu sonho. As situações não podem ser resolvidas dessa maneira. Como estes homens queriam, na realidade, pegar a Jesus, eles usaram esta mulher para apedrejarem a Jesus. Porque isso era bom para eles. Nas questões que nos cercam, nós precisamos olhar e pensar e tomar a decisão correta diante daquilo, mesmo que aquilo possa ser ruim para mim. Eu tenho certeza que ninguém quer ficar trancado em casa. Eu tenho certeza que as pessoas querem voltar ao seu ritmo normal de vida. Eu tenho certeza que é necessário que isso aconteça. Mas nesse momento, nós precisamos nos restringir a algumas coisas. Porque é isso que é necessário fazer nesse momento. Amanhã, depois, pode ser que isso não aconteça mais. Mas não por causa disso nós vamos passar a viver a nossa vida da forma que a gente quer. Nós precisamos viver a vida da forma correta. E Jesus traz isso para nós. E eu quero aplicar essa palavra para você nessa noite, dizendo a seguinte coisa: reconhecer-se pecador e buscar arrependimento e mudança está na raiz da vida cristã. Mudar o nosso procedimento, mudar a maneira que enxergamos a vida, que agimos com a vida, faz com que, de fato, Cristo seja revelado na nossa vida ao outro. Se eu continuo a viver a minha vida da mesma maneira que sempre vivi, que sentido tem? Reconhecer-se pecador e se arrepender dos pecados é fundamento essencial da vida cristã. Você tem tratado alguém de forma diferente? Ou você tem tratado alguém de uma forma que reconhece que não é justa? Um filho, um primo, um namorado, um esposo, um patrão, o seu funcionário, o seu colega de trabalho? Essa pessoa te fez mal, você não a consegue perdoar, você não consegue derramar perdão sobre essa vida, você não consegue resolver a situação. Que tal aproveitar essa situação de hoje para fazer essa mudança tão necessária na sua vida? Repensar o que está à frente. Repensar aquilo que estamos julgando como certo ou errado e passarmos a julgar o certo e errado pela perspectiva de Jesus. Segunda coisa, a palavra de Jesus à mulher é: vai, não peques mais. Mas como, Bruno? Como eu não vou pecar mais? Como eu não vou pecar mais, Bruno? Veja, isso é impossível. Você, eu, nós pecamos, nós erramos. Infelizmente, isso ainda acontece. A nossa busca deve ser de não fazer, mas fazendo, nós devemos buscar perdão e arrependimento para a nossa vida. O que Jesus está dizendo a essa mulher é: vai e não peques mais o mesmo tipo de pecado que você acabou de cometer. Nós não podemos cometer novamente um erro que a gente cometeu ontem. Porque se a gente cometeu ontem e nos arrependemos, nós precisamos proceder diferente hoje. Agora, nós não podemos julgar a situação dizendo que isso é bom para mim, então eu cometo hoje de novo. Eu faço hoje de novo. Eu realizo hoje de novo. Porque é bom para mim. A nossa vida deve ser uma vida que em Cristo nós obtemos vitória sobre o desejo do pecado. E Deus, em Jesus, quer derramar isso sobre a sua vida. Quer fazer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque hoje é noite de encontro com Jesus, um encontro de perdão. Cristo quer perdoar você. Você precisa perdoar-se. E você precisa perdoar os seus semelhantes. Nesta noite, que você possa, diante de tudo isso que a gente falou aqui, passar a observar uma vida diferente, as situações de maneira diferente. E que você possa ser abençoado por Jesus. E que tua vida seja cheia de paz, de alegria,
de prosperidade e de satisfação de uma vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu vou estar encerrando o vídeo nesta noite e eu peço que você aí, aonde você está, que você faça uma oração nesse momento. Que você ore ao Senhor e que você, conversando com o Senhor, perdão para a sua vida. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.